Fala, galera! Vamos para mais uma aula de Química comigo, professor Mauri Carvalho. Hoje a gente vai fechar o nosso programa, né, lá do concurso para o Bombeiro Amapá, tá? Só esperando aqui a galera dar uma ajustada. Pronto, tá? E aí, a gente provavelmente vai conseguir fechar, provavelmente a gente vai fechar agora, tá? Com a Química Orgânica. No nosso último encontro, falamos sobre os princípios da química orgânica, classificação de carbono, classificação de cadeia e iniciamos com hidrocarboneto, tá? E aí hoje a gente vai para as funções orgânicas, oxigenadas, nitrogenadas, né, que são as mais ocorrentes em provas, seja de concurso, seja prova do Enem, tá? E sobrando um tempinho, já está aqui no meu planejamento, a gente vai fazer alguns exercícios, tá? E aí vamos fazer, né, partir para a nossa prova, tá certo? Que já está chegando com uma certa, vamos dizer assim, confiança, né, que você tem. Bom, aqui foi a parte que nós já vimos, tá? Dá uma passada rapidinha, tá bom? Estamos em química orgânica, que é a química que estuda os compostos que tem o carbono, né, como elemento principal, tá bom? Só é orgânico se eu tiver carbonos como elemento principal ligados a átomo de hidrogênio. Podem participar outros átomos chamados organógenos, como oxigênio, nitrogênio, tá? Enxofre, esses três aí com mais, vamos dizer assim, com uma ocorrência maior, tá? Mas podem ter outros átomos, beleza? Sobre o carbono, que é o elemento principal, é importante que você saiba essas determinações que nós vimos na última aula. Isso aqui, inclusive, foi o que foi explicado na última aula, que é sobre a hibridização do carbono, que determina por que o carbono faz 4 ligações. As suas ligações são classificadas pelo posicionamento em simples, dupla, tripla, tá? Se o carbono é sp3, por exemplo, ele só faz ligações simples. Se ele é sp2, ele faz uma dupla com 2 simples. Se ele é um carbono sp, ele faz 2 duplas ligações, ou ele faz uma tripla com uma ligação simples, tá? Que essas ligações têm classificações quanto a, vamos dizer assim, quanto a forma como ela é quebrada, qual é a mais frágil, qual é a mais resistente. Então a ligação resistente é chamada de sigma. Todas as ligações em determinadas posições são sigmas. Por exemplo, quando os orbitais são híbridos é sigma. Em palavras mais simples, se as ligações são simples, são sigmas. Se é dupla, eu tenho uma sigma e uma pi. A ligação pi é mais frágil, ou seja, mais fácil de ser rompida. Tá? Se eu tenho uma tripla ligação, eu tenho uma sigma e 2 pi, tá bom? E aí tem a geometria dos compostos, né? Hibridação sp3, todas as ligações são simples, geometria tetraédrica. Hibridação sp2, eu tenho uma dupla com 2 ligações simples e a geometria é trigonal, tá? A geometria isolada do carbono, tá, gente? E se eu tenho a hibridação sp, você vai ter 2 duplas ou uma tripla com uma simples, e a geometria é chamada de linear, tá? A geometria tetraédrica, ela é tridimensional. A linear e a trigonal, elas são geometrias planas, tá? Ou seja, o composto fica em formato plano. Tá bom? Partimos para algumas questõezinhas e chegamos na classificação do carbono quanto à sua posição em relação a outros carbonos, tá? Então, carbono isolado ou ligado a um só carbono, ele é chamado de carbono primário, tá? Carbono que está ligado a dois outros átomos de carbono em um carbono secundário. Se está ligado a 3 átomos de carbono imediatamente a ele é um carbono terciário. Se estiver ligado a 4 átomos de carbono, ele é um carbono quaternário, tá? Seguindo a vida, né, questãozinha já executada na última aula, vimos também a classificação de cadeias. E aí a classificação de cadeias, elas seguem algumas ordens, como por exemplo, se a cadeia ela tem, quanto ao fechamento dela, a cadeia aberta, fechada, né? Se ela consegue ter partes abertas e fechadas, ela pode ser chamada de mista. A cadeia fechada pode ser aromática ou não aromática, tá? Que é a alifática no caso. Aí temos quanto à disposição dos átomos, a cadeia pode ser normal ou ramificada. A normal também pode ser chamada de não ramificada. O que identifica a cadeia normal são carbonos primários e secundários. O que identifica que a cadeia ramificada é quando aparece carbono terciário ou carbono quaternário, basta um carbono com essa classificação. Temos, quanto ao tipo de ligação, a cadeia carbônica pode ser saturada ou insaturada.
e aí ela é saturada quando só há ligações simples entre carbonos. Se ocorre ligação dupla ou tripla ligação, basta uma também ocorrência, a cadeia toda é classificada como insaturada, tá? E quanto à natureza dos átomos, quando eu tenho átomos de carbono e hidrogênio, ela é uma cadeia normal, ou se eu tiver átomos diferentes de carbono e hidrogênio, mas ligado a só um carbono, nesse caso, aí ela é uma cadeia normal. Homogênea. Se este átomo diferente de carbono, tá? Ou diferente de hidrogênio, está entre carbonos, ou seja, ligados a dois ou mais carbonos, aí ele é um heteroátomo e por conta disso a cadeia é classificada como heterogênea, tá? Exercícios que foram resolvidos, tá bom? E aí, isso daqui foi onde nós paramos, que são as funções orgânicas. A gente começa primeiramente com o grupo de compostos que vai gerar todas as outras funções, que são os hidrocarbonetos. Esse nome é bem sugestivo, né? Hidrocarbonetos são compostos orgânicos que possuem hidrogênio, exclusivamente hidrogênios e carbonos na sua constituição. Daí o porquê hidrocarbonetos, tá? Daí esses compostos vão ser alifáticos ou aromáticos. Quando não aromáticos, os hidrocarbonetos podem ter cadeia aberta ou fechada, tá? Que são os alifáticos, né? Não aromáticos. Quando cadeias aromáticas, tá, gente? Os hidrocarbonetos de cadeia aromática, eles têm que ter obrigatoriamente a cadeia fechada, onde o menor composto aromático possível, tá? É o que tem, no caso, 6 carbonos interligados, né, entre si, em cadeia fechada, com 3 duplas ligações que a gente diz que está em ressonância. Ou seja, elas estão em constante movimento, tá? Beleza? E aí sim, na prática, como a gente não vê isso ocorrendo no desenho, a gente diz que elas estão alternadas, uma sim, outra não. Isso daí é uma forma simplificada de dizer a ti que esses carbonos, né, têm duplas ligações, no caso, entre eles, 3 duplas ligações, mas elas não podem estar laterais uma à outra, seguidas, né? Elas estão em constante movimento. Devido a esse constante movimento entre, né, os carbonos, tá? Eu posso representar essas cadeias de uma forma diferente. Qual é a forma que eu vou representar essas cadeias, tá? Ela pode aparecer em formato hexagonal, tá? Ou seja, um hexágono, tá bom? E no centro desse hexágono, o que faz com que eu tenha... O hexágono está horrível. Deixa eu ver se tem a forma logo que fica mais prático. Não tem aqui. Vamos... Tá? No caso do formato hexagonal, ou do hexágono, como preferir, você vai ter um círculo ao centro, tá? Pronto, ele formou aí. Ótimo, tá? Tranquilo até aí? Então, quando aparecer esse desenho, né, ou esse tipo de desenho, esse círculo no meio é chamado de núcleo benzênico ou anel aromático, tá? Beleza? E aí ele representa as 3 duplas ligações alternadas, tá? Tranquilo? Esse é o menor composto aromático, chamado justamente de benzeno, tá bom? Já as cadeias abertas, tanto abertas quanto fechadas, elas podem ser de hidrocarbonetos classificadas em alcanos, alcenos e alcinos, onde, tá? Vai valendo aqui, né? Que eu vou estar lembrando a você que onde tem as vogais aí, ó, an, en, in, acompanhado do n, né? Beleza? Isso daí é indicativo da presença da ligação simples, dupla e tripla, respectivamente. Então, an, ligação simples entre carbonos, en, ligação dupla entre carbonos, in, ligação tripla entre carbonos, tá? E aí isso vale para as cadeias fechadas, com o acréscimo do termo ciclo, tá? Então, onde tem o termo ciclo, então eu tenho o indicativo de que essa cadeia de hidrocarboneto ela é fechada. E segue toda a classificação com relação às ligações. Hidrocarbonetos que só têm ligações simples entre carbonos são alcanos. Se for cadeia fechada, é um cicloalcano, tá? Ou simplesmente ciclano. Se tem cadeia fechada e tem dupla ligação, é um cicloalceno, ou simplesmente cicleno, tá? E assim por diante. Beleza? Tranquilo, gente? Noção de nomenclatura, tá? Agora vamos lá.
todo composto químico tem uma regra de nomenclatura. Essa regra, né, de nomenclatura, nomenclatura é um conjunto de regras para dar nomes à substância, tá? Essa regra ela é determinada por um órgão chamado IUPAC, tá? Então, quando pedir para você a nomenclatura IUPAC, se a questão vier com esse termo, vou desligar aqui o botãozinho do formato, que ele leu aqui a letra e fez o formato. Aí vamos lá. IUPAC, beleza? Tá aí? Traduzindo para o português, significa, né, União Internacional para Química Pura e Aplicada, tá? Ela regimenta regras para a química em geral, né, para que haja uma padronização mundial na leitura de compostos químicos, tá bom? E isso inclui as nomenclaturas, tá? E aí existe um regramento. Então, assim, é humanamente impossível eu memorizar todos os nomes de todas as substâncias químicas. Imagina, tá? Bilhões de substâncias químicas e aí eu vou memorizar essas nomenclaturas? Não tem como, tá? Bilhões eu estou exagerando, tá, gente? Mas são muitas substâncias. Daí a gente segue uma regra básica, que é essa regra que está aí na imagem, tá? Para você. Então, a nomenclatura de compostos orgânicos, ela segue essa regra prefixo, infixo, sufixo. O prefixo, ele depende da quantidade de carbonos, tá? Então, isso aqui é a quantidade de carbonos, beleza? Então, cadeias que tem um carbono, utiliza-se o prefixo MET, né? Que é o MET, 2 carbonos ET, 3 carbonos na cadeia prop, 4 carbonos BUT. Esses 4 primeiros são os mais diferentões, né? A partir dos 5 carbonos, você, de repente, consegue lembrar isso porque são prefixos que a gente usa, por exemplo, no esporte, né? A seleção brasileira de futebol tem 5 títulos mundiais, logo ela é uma seleção pentacampeã, né? Então, penta vem, né, de um prefixo de quantidade que representa 5. O clube de futebol que eu torço tem 6 títulos, então ele é um hexacampeão, né? Então, quer dizer, hex é o prefixo da quantidade 6. E assim por diante. Quem tem 7 ou a quantidade 7 é o hept, 8 é o oct, né? 9 é non, desculpa, e 10 é dec. Essa numeração, esses prefixos de numeração, eles vão ao infinito, tá? Continua. Mas assim, para efeito de prova, basicamente você tem que pelo menos saber até 10, tá? Por exemplo, se for 11, é um dec, se for 12 é dodec, se for 13 é tridec, tá? Então, não é tão difícil vislumbrar a nomenclatura, né, desses compostos maiores, tá? Tudo bem? Agora, vamos lá. Na continuidade da nomenclatura, junto à quantidade de carbonos, a segunda coisa que eu devo observar é se a cadeia é saturada ou insaturada. Se ela for saturada, só tem ligação simples. Quando só tem ligação simples, vai aparecer o AN, né? Coisa que a gente estava vendo há pouco, quando a gente estava relembrando as classificações dos hidrocarbonetos quanto ao tipo de ligação entre carbonos, tá? Daí, se tiver uma dupla, é o EN. Se tiver uma tripla, eu vou usar o infixo IN, tá? Se tiver duas duplas, di-en. Se tiver duas triplas, di-in. E aí, né, gente, di, tri, tetra, são prefixos também que indicam quantidades, tá? E o sufixo? Bom, o sufixo, ele é específico, tá? Eu tô anotando aqui para você, né, para quem gosta de dar aquela salvada, aquele print, né? Ligação, ou seja, o infixo, ele determina o tipo de ligação entre carbonos, tá? Beleza? Aí, o sufixo, ele indica o tipo de função. Neste momento, a gente está vendo só os hidrocarbonetos. E aí, a função hidrocarboneto é identificada pela letra O, que termina o nome hidrocarboneto. Então, todo hidrocarboneto termina com a letra O. Beleza até aí? Mas, por exemplo, está muito agora, né? Muito aparente neste momento a questão dos álcools, por exemplo, por conta da contaminação com metanol, mas o álcool que a gente usa aqui no Brasil nas bebidas que é liberado como álcool alimentício, ou seja, nas bebidas alcoólicas, é o etanol. Então, o que é que eles têm em comum nessa nomenclatura? O ol. Então, o sufixo que identifica isso, tá? É ol. Ol identifica o álcool, né? Se for um aldeído é al, se for um ácido carboxílico é óico. Então, cada grupamento de substâncias, cada grupo de substâncias químicas tem um sufixo que identifica. E isso quando estamos falando de substâncias químicas orgânicas. Tá? Tudo bem até aí, gente?
Tranquilo? Sim ou não, né? Estou aqui de olho no retorno, tá? Qualquer dúvida, tá? Pode colocar aí que eu paro aqui um instante e te respondo, tá? Vamos seguir aqui para nomenclaturas. Vou te fazer algumas demonstrações sobre nomenclatura de compostos, tá? Por exemplo, o menor composto orgânico hidrocarboneto que temos é esse carinha bem aí, olha, CH4. Ah, como ficaria a nomenclatura dele, tá? Eu vou tentar deixar na mesma tela o quadro de nomenclaturas, né, básicos, tá? E a substância em si. Só para a gente começar brincando aqui com isso, tá? O que é que temos? Quando eu verifico aqui a nomenclatura, a primeira coisa que eu vou contar é o número de carbonos. Nessa fórmula eu tenho um carbono somente, então a nomenclatura dessa substância começa aqui com o prefixo met. Como eu não tenho outro carbono para comparar o tipo de ligação, ou seja, entre carbonos tem ligação simples, então eu considero que existe a ligação simples, tá? Então aqui vai ficar o AN, beleza? Caso tenha mais de um carbono, eu devo observar o tipo de ligação. E como só tem carbono e hidrogênio, então termina com O, que isso aí é um hidrocarboneto. Então o nome dessa substância é metano, tá? Quer ver? Vamos a uma outra que é utilizado, por exemplo, pelas substâncias, é a substância química responsável pelo amadurecimento de frutas, tá? Beleza? Já devem ter passado por isso na casa de vocês, ou já devem ter observado. Se não, façam isso. Às vezes a gente compra uma fruta que não está madura, um abacate, por exemplo. E aí ele não está maduro. O que é que eu faço para amadurecer esse abacate com mais eficiência? Aí eu coloco ele dentro de um saco plástico, amarro esse saco plástico e deixo ele guardado, tá? Não pode esquecê-lo, hein? 24 horas, no máximo 48, tem que ir lá e tirá-lo, senão você vai perder a fruta, ela vai apodrecer, tá? Por que que ocorre? Porque a fruta amadurece porque ela libera um gás. E o nome desse gás, qual é? Bom, a fórmula química dele é essa daí, olha, H2CCH2, tá? Qual é o nome dele? Disse, bom, temos quantos carbonos nessa fórmula? Temos 2 carbonos, então com 2 carbonos, o prefixo então é et, tá? E aí, entre carbonos, eu tenho que tipo de ligação? Então, eu tenho uma dupla ligação entre carbonos. Se eu tenho dupla ligação entre carbonos, então eu vou usar o en. Beleza até aí? Como só tem carbono e hidrogênio, trata-se de um hidrocarboneto na fórmula e aí termina com O. Então, essa substância é o eteno. Tá? Dúvida, gente? Perguntas nenhumas até o momento, né? Tá? Vamos para mais um exemplo. Se eu tiver esse cara aqui, olha, CH3, C123CH, e aí qual é o nome desse composto? Tá? Bom, para começar, vamos ver a nomenclatura, né, dele quanto à quantidade de carbonos na fórmula. Quantos carbonos ele tem na fórmula? São 3. Então, se ele tem 3 carbonos, a nomenclatura dele começa com o prefixo prop. Agora, entre 2 carbonos na fórmula, eu tenho uma tripla ligação. Se eu tenho uma tripla ligação, eu vou usar o in, tá? Como identificador da tripla ligação. E ele é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, consequentemente termina com a letra O, tá? Beleza? Então isso aí é o propino, tá? Então nomenclaturas estabelecidas, né? Vou fazer aqui umas divisões aqui, né, para ficar separadinho, tá bom? Nomenclaturas estabelecidas, a gente vai agora seguir para algumas nomenclaturas mais rebuscadas, tá? Bom, temos o fato ou a necessidade de termos nomenclaturas mais complexas, né? Então, os compostos podem ter representações diferentes, tá? Como, por exemplo, fórmula de bastão ou linha, tá bom? Vou colocar uma aqui, tá? Pronto. Esse aqui é um exemplo de uma das substâncias que pode constituir a gasolina. Por exemplo, é um isômero do octano, tá? O que é isômero, tá, gente? Isômero é quando eu tenho compostos que têm a mesma forma molecular, mas têm estruturas ou comportamentos espaciais diferentes.
tá bom? Nesse caso aí, eu tenho esse composto, tá? E qual seria a nomenclatura desse composto? Bom, notem o seguinte, essa cadeia, ela não é uma cadeia normal, ela é uma cadeia ramificada, tá? Ou seja, ela é uma cadeia que vai ter carbonos terciários e quaternários, tá bom? Lembrando para vocês que quando eu tenho uma cadeia carbônica representada só por desenho, que são traços, tá? Você deve lembrar o seguinte, cada traço do desenho representa uma ligação entre carbonos. Se eu tiver qualquer outro átomo a ser representado, ele deverá constar na extremidade de uma das linhas, ou de várias linhas, tá? Por exemplo, eu só tenho linhas, então nessa estrutura, se eu só tenho ela desenhada com linhas, já está subentendido que todos os átomos participantes aí são carbonos e hidrogênios, já sei que isso é um hidrocarboneto. Agora, quem são os carbonos? Os carbonos são as extremidades das linhas e os encontros de linhas, tá? Beleza? Onde as linhas, elas fazem, por exemplo, esse encontro aí que vai formar uma espécie de zigue-zague, tá? A linha é a ligação dos carbonos, ou melhor, são as ligações dos carbonos entre eles, entre os carbonos. Lembrando que o carbono obrigatoriamente faz 4 ligações, ele é tetravalente. Então, toda vez que você vai contar o número de ligações e isso não resulta em 4, o número de ligações que faltam para 4, subentende-se então que são átomos de hidrogênio. Mas, primeiramente, vamos à nomenclatura. Depois, eu vou representar para você essa cadeia descrevendo os átomos conforme as ligações químicas e a quantidade de hidrogênios ligados. Como ficaria o nome dessa cadeia? Aí entra um detalhe. Quando a cadeia ela é ramificada, eu preciso ficar atento a um outro conjunto de regras que não somente é aquele conjunto de regras básicas que a gente acabou de ver, prefixo, infixo e sufixo. Tá? A primeira coisa que eu devo fazer para uma cadeia como essa, tá? O primeiro ato, é identificar a cadeia principal. Tá? Então vamos lá. A cadeia principal. O que é uma cadeia principal, tá? É a maior sequência de carbonos possíveis, tá? Ficando atento à condição dela ter insaturação, ou seja, se tiver uma dupla ou tripla ligação, ela faz parte da cadeia principal, tá? Na verdade, a primeira prioridade da cadeia principal é que se tiver grupo funcional, e aí o grupo funcional, gente, é quando eu tenho um grupo de átomos diferente de carbono, beleza? E eu vou ter, no caso, a insaturação como sendo a minha segunda prioridade. Se tiver insaturação, ela tem que fazer parte da cadeia principal, tá? E tenho como cadeia principal a maior sequência de carbonos com o maior número de ramificações. Nesse exemplo que eu coloquei aí para vocês, a cadeia principal, ela simplesmente vai ser a maior sequência de carbonos possíveis. E como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu vou identificar a maior sequência, tá? Mas para ficar mais fácil a identificação, aí o PAC recomenda que a gente faça a numeração, ou seja, você vai numerar, tá? Os carbonos, tá? Da cadeia principal. E aí eu vou abreviar a cadeia principal por CP, tá? Tranquilo? Como é que eu vou enumerar esses carbonos? Bom, se tiver grupo funcional, eu vou começar a contar o mais próximo possível desse grupo funcional, tá? Da extremidade mais próxima. Se não tem grupo funcional, eu começo na extremidade mais próxima das insaturações, preferencialmente da tripla, depois dupla, tá? Se tiver só dupla, mais próximo da dupla, tá? Se não tem a insaturação, que é o caso, então eu vou começar a contar o mais próximo das ramificações, nesse caso, preferencialmente da ramificação maior. Também não tenho ramificação maior, tá? Nesse caso aqui, eu tenho o maior número de ramificações à esquerda na cadeia, tá? Ou seja, da esquerda para a direita vai ser a minha contagem. Então, como é que funciona? Então, eu vou ter aqui o carbono 1, o carbono 2. Se eu subir o tracinho, vai dar 3. Então, eu vou continuar, porque aqui eu vou ter 3, 4, 5 carbonos. Bom, onde eu coloquei números, tá? Ele vai ter uma utilidade na nomenclatura, tá? E também, além da utilidade da nomenclatura, ele está marcando para ti quem são os carbonos da cadeia principal. Então, eu já sei que a cadeia principal tem 5 carbonos, tá?
Terceiro passo da nomenclatura, conferir os carbonos da cadeia principal. Já numerei os carbonos da cadeia principal, tá? Eu vou fazer o terceiro passo. Eu vou nomear, né? Ou seja, eu vou dar nomes, fazer a nomenclatura, tá? Nomear as ramificações, tá? Vou nomear as ramificações. Como? Tá? Eu vou fazer isso. Isso aí depende do tipo de radical, tá? Quando eu tenho um radical chamado radicais, aí eu vou colocar aqui para o outro canto, tá, gente? Radical alquil, tá? Pode ser chamado também de radical alquila. Você vai usar prefixo, tá? Mais il, desculpem, ou ila, tá? Il, ou você pode usar o termo completo ila. Algumas situações de nomenclatura, aí o PAC gosta de usar mais o ila. Mas não está errado nenhuma nem outra, tá? É só uma preferência de nomenclatura. Ah, e o que é esse radical alquil? Tá? Radical alquil, gente, é um hidrocarboneto que perde um de seus hidrogênios. E aí fica com a valência livre. Por exemplo, ainda há pouco a gente viu o CH4 ali, olha. Se ele perder um hidrogênio, vai ficar o quê? CH3. Ah, poderia ter o etano, não é o eteno, tá, gente? Sem a dupla, né, ligação, mas somente com ligações simples, tá? Então eu poderia ter o CH2 e CH3. Onde eu deixei o traço é a valência livre, tá? Quando isso ocorre, você confere todos os carbonos desse grupamento, tá? E usa o prefixo normal de quantidade de carbonos, que é o met, et, prop, but, pent, hex, hept, tá? Oct, non e dec até 10, tá bom? Nesse caso, como eu falei para vocês, preferencialmente saber pelo menos até 10, tá? Como é que fica a nomenclatura disso? Então, fica o prefixo, tem um carbono, então o prefixo é met, e aí você vai colocar il no final. Mas vejam só para radicais alquilas, que são aqueles que só tem carbono e hidrogênio, tá? Metil ou metila. Esse outro tem 2 carbonos, então é o etil. Etil ou etila, tá? Se for 3 carbonos, propil, 4, butil e assim por diante. Tá, gente? Então, vamos fazer essa nomenclatura aqui básica desse composto? Tá. Fiz isso, eu vou nomear as ramificações. Como é que eu vou nomear as ramificações, tá? Esse já é o início da nomenclatura. Primeiramente, eu tenho que dizer qual é a localização deles, tá? Então, eu vou localizar, na verdade, vou fazer essa primeira situação, vou localizar ramificações iguais, a gente repete a localização, que é o número aonde elas estão, tá? Ramificações é tudo aquilo que fica fora da cadeia principal. Então, por exemplo, isso daqui é uma ramificação, isso aqui é uma ramificação, isso aqui também é uma ramificação, tá? Como eu disse para vocês, extremidade de ligação, ou seja, de traço, é um carbono. Então, cada ramificação dessa tem um carbono. Então, elas são todas iguais, essas ramificações. Qual é a nomenclatura dela, então? Então, ela fica assim. Eu tenho uma ramificação no carbono 2, mas também eu tenho outra ramificação no carbono 2, são ramificações iguais. Então, eu vou repetindo o número e separando esses números por vírgula. Quantas vezes essas ramificações aparecerem, tá? Então, no 2 e depois no carbono de número 4, por exemplo, eu tenho ramificações. E essas 3 ramificações são iguais. Se são 3 ramificações, você não precisa repetir o nome das ramificações, você só diz quantas são. Então, se está no 2 e no 4, tem 3 ramificações, então você vai usar o termo tri, tá? Que é de 3. Qual é o nome da ramificação que só tem um carbono? É metil, então aqui fica trimetil. Não tem plural, tá, gente? Fica assim mesmo, trimetil, trimetis, tá? Não existe isso. Então, trimetil. Acabou as ramificações. Agora eu vou para a cadeia principal. Não tem mais ramificação? Então, beleza. Eu vou para o último passo. Quarto passo, eu vou nomear, né? Vou dar nome à cadeia principal e vou ficar atento se essa cadeia principal tem ou não tem dupla ligação, se tem ou não tem grupo funcional. E se tiver dupla, eu tenho que dizer aonde ela está, ou seja, em que carbono ela está. Se tiver grupo funcional, tem que dizer em que carbono está. Bom, como é que eu faço a nomenclatura dessa cadeia? Então, tem 5 carbonos, prefixo para 5 é pente, tá? Beleza? Daí eu tenho somente ligações simples entre os carbonos, por exemplo, entre 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, só traços simples. Ligação simples é AN, tá? E é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Então,
termina com O. Então, o nome dessa substância aí, que eu coloquei essa fórmula, é o 2,2,4-trimetilpentano. Nome oficial, ou seja, nome dado por regras propostas pela IUPAC. Qual é o nome usual desse? Isoctano, tá? É o nome dado para essa cadeia, que é um dos componentes da gasolina, tá? Essa substância aí, tá bom? Beleza, gente? Um respiro, 2 segundos. Vou dar um golinho na água. Enquanto você respira, olha, verifica se tem uma dúvida. A Erika aqui postou, parece um fantasminha, me diz assim, e? É trabalhoso essa parte, é trabalhoso, tá? Mas está lá, né, no programa de vocês, noções de nomenclatura, né? Eu estou fazendo alguém, tá? Noções de nomenclatura é a regra básica, tá? Mas nada impede que a gente coloque umas substâncias mais rebuscadas, tá? Beleza, por que ficou metil? Bom, vamos lá, tá, Bill? Eu vou fazer assim, para você perceber melhor, né? Eu tenho que fazer, eu vou redesenhar a cadeia, porque eu coloquei em formato de bastão e aí você tem que ficar atento, né, ao que é representado. Eu vou fazer a mesma cadeia embaixo da nomenclatura. Por exemplo, o carbono 1, tá aqui, ó, carbono 1. Aí ele tem uma ligação com o carbono de número 2. Ponto. Nesse carbono 2, ele está ligado a 2 ramificações, tá? São aqueles 2 traços que estão para cima. Quando a gente faz o desenho, não fica legal colocar, por exemplo, o formato cruz. Pode ser, tá? Não tem problema nenhum. Então a gente coloca lá no formato que represente bem, que encontra, né, tem um encontro de 4 linhas ali. Então quer dizer que o carbono de número 2, ele está fazendo 4 ligações dessa forma, sendo que ele tem 2 carbonos ligados a ele separadamente, e aí ele está ligado ao carbono de número 3. Carbono 3. Depois vai chegar no carbono 4, que também tem uma ligação com outro carbono isolado lá em cima que está em verde, né? No desenho, que vai estar ligado ao 5º carbono, tá? Para você entender, esse carinha aqui é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5. Tranquilo? Primeiro ponto, tá? Daí, quando eu vou contar no desenho, cada linha é uma ligação entre carbono. Então, cada carbono tem que fazer 4 ligações. Então, não quer dizer que ele está fazendo só uma ligação, o carbono 1. Na verdade, o carbono 1 está usando uma ligação com outro carbono e as outras 3 ligações para completar 4, ele está com hidrogênio. Tá? Então, esse cara é um CH3. Beleza? O carbono 2 já está com 4 ligações. Então, ele não faz mais nenhuma ligação com hidrogênio. Agora, os carbonos que estão ligados a ele, que são ramificações, o de cima e o de baixo, cada um deles só tem uma ligação, então estão faltando 3 hidrogênios para completar 4. Tá? Beleza? O carbono 3 está fazendo 2 ligações explícitas com carbonos. Então quer dizer que no carbono 3 eu tenho 2 hidrogênios. Tá? No carbono 4 eu tenho 3 ligações explícitas. Então quer dizer que eles têm mais uma ligação com o hidrogênio, para completar 4 ligações. Já o carbono que está ligado a ele, que é uma ramificação, CH3, para fazer 4 ligações, né? Já que uma ele está usando com outro carbono, que é o 4. E o carbono 5 está gastando uma ligação com 4, estão faltando 3 ligações para 4, todas são hidrogênios. O primeiro ponto é eu lembrar que o número de ligações que complementa as 4 ligações do carbono, quando elas não estão aparentes, são sempre átomos de hidrogênio, tá? Bom, quando eu faço isso, eu creio que fica um pouquinho mais aparente a questão do CH3, tá? Que são esses aqui que eu estou agora marcando eles aqui com um pontilhadinho verde aí ao redor deles. Tá bom? E aí ocorre o seguinte, como eles são ramificações, aí as ramificações seguem esse padrão de nomenclatura aqui, ó, prefixo mais il, tá? Caso sejam ramificações em que tenham somente carbonos e hidrogênios, que são chamados de radicais alquilas. E existem outros radicais, mas os mais usados em provas são os radicais alquilas, tá, gente? Essa é 99% das provas radicais alquilas, tá bom? E aí, no caso, eu tenho essa configuração de nomenclatura para os radicais alquilas, que é o prefixo, que é a quantidade de carbonos do radical, tá? Com mais il ou ila.
Então, nesse caso, o CH3, ele só tem um carbono. Então, qual é o prefixo para um carbono? É o met, tá? E aí, no caso, vai ficar il. Então, fica metil. Beleza até aí? Espero que tenha melhorado, Bill, tá? Se você puder dar um retorno, lhe agradeço. Tudo bem? E aí é o motivo pelo qual o nome desse CH3, né? Desse CH3 é metil, porque ele só tem um carbono na sua constituição, tá? Tudo bem? Bom, não tô nada, tá. Vamos ver aqui a Roberta. A Roberta mandou agora uma dúvida. Por regra, sempre na frente vai ser colocada a localização das ramificações em número, em seguida com o nome da quantidade de ramificações e complementando o PAC com dupla ou tripla ligação. Agora vamos lá, eu vou acrescentar então essa informação, tá, Roberto? Está tudo certinho aí, mais ou menos como você descreveu, tá? Por regra, se o composto é ramificado, eu vou começar a nomenclatura localizando as ramificações, tá? Que são esses números, aonde estão as ramificações. Nesse caso, as 3 ramificações eram iguais, tá bom? Então, ficou trimetil, tá? Não necessariamente sempre eu vou ter ramificações iguais. Eu vou colocar um outro composto que contemple 2 ramificações diferentes, tá? Não muito complexo, mas 2 ramificações diferentes e uma insaturação, tá? Deixa só eu raciocinar aqui um compostozinho. Vou fazer aqui embaixo, tá? Pronto. Tá bem grandinho esse composto, tá? Mas é para a gente dar um treino. Primeira coisa, olhei para o composto, percebi que tem uma sequência de carbonos ali, meio que, vamos dizer assim, mais linear. Não é linear porque vai fazendo zigue-zague, mas eu tenho uma sequência maior, né, de carbonos e eu tenho aqui, né, no caso, Roberto, eu tenho aqui dupla ligação, né, que é o traço duplo, eu tenho aqui uma sequência de carbonos saindo dessa sequência maior. O que é que significa? Que essa cadeia é insaturada e que ela tem ramificações. O que é que eu devo fazer? A primeira coisa, eu devo identificar essa cadeia principal. Então, onde é que eu vou identificar? Se fato é que a dupla ligação faz parte da cadeia principal, tá? Então, aqui vai começar aqui, ó, 1, 2, 3, tá? 4. Se eu contar para cima, vai dar 5, 6, tá? Ou seja, se eu contar aqui esse mais esse carbono, vai dar 5, 6. Aqui vai dar 5, 6, 7, 8 carbonos. Ponto. Então, nesse caso, a maior sequência é com 8 carbonos, tá? Ah, mas pode sair dessa linearidade? Pode ir para cima, pode ir para baixo. A contagem pode ser da direita para a esquerda. Não existe essa convenção, tá? Depende muito se você vai ter, no caso, aqui a borracha, se você vai ter a necessidade ou não, tá, da prioridade, que é a dupla, que é desculpa, o grupo funcional. Tá, o que é que eu faço agora? Eu disse, bom, eu devo iniciar por onde? Né? Eu vou iniciar a nomenclatura pelas ramificações. Então, se eu vou começar pelas ramificações, eu vou identificar onde estão essas ramificações. E aí eu coloquei 2 ramificações diferentes, tá? Vou marcar as ramificações para você, né? Para vocês, na verdade. Olha, aqui, isso aqui é a ramificação. Isso aqui também é uma ramificação, tá? Pronto. 2 ramificações. Qual é a diferença delas? É que essa ramificação aqui, olha, é menor, só tem um carbono, fazer uma bolinha ali para identificar que tem um carbono. Na outra ramificação eu tenho 2 carbonos. Então, elas têm nomes diferentes, que é justamente aqui os que eu coloquei para vocês, o metil e o etil, tá? Quando eu tenho ramificações com nomenclaturas diferentes, ou seja, com tamanhos diferentes, eu devo observar o seguinte, tá? Eu vou colocá-las em ordem alfabética, independente da contagem. Então, quem que vem primeiro? O etil, ou seja, o nome dessa ramificação com 2 carbonos é etil, eu tenho que ter essa noção.
O nome da ramificação com um carbono a gente já usou ali no exemplo anterior, isso aqui é o metil, tá? Ponto. Quem vem primeiro? O etil. E aonde ela está? No carbono 4. Aí começa a nomenclatura. Carbono 4, tracinho, eu tenho a ramificação do tipo etil. Tá? Ou seja, eu identifico o local, que é o carbono que contém aquela ramificação. Tá? Daí eu vou agora. Acabaram as ramificações? Não, eu tenho outra ramificação, que está onde? No carbono 2. Que ramificação está no carbono 2? A ramificação do tipo metil. Tá? Então, aqui está 4-etil, 2-metil. Beleza? Não tenho mais ramificações. Já usei as duas ramificações que eu precisava dar nomes. Pronto. Agora eu vou para a cadeia principal. O que é que eu devo observar na cadeia principal? Primeiramente, a quantidade total de carbonos na sequência de carbonos da cadeia principal, que são 8. E aí a nomenclatura para 8 é oct. E aí entra um detalhezinho novo, tá? Para todos aí que estão ligados. Número, eu separo de número por vírgula, tá? Número de letra, eu separo por hífen, tá? E letra de letra, eu não separo, tá bom? Um nome termina, eu começo outro nome e não tenho que marcar a posição dele, simplesmente você emenda as palavras. Exceto quando essa palavra vai iniciar com a letra H, que é o caso da sequência com 6 e com 7 carbonos, que é o hex e o hept. Só que existe uma recomendação da IUPAC, que é o seguinte: se começar com a letra H, você pode separar por hífen. Tipo, terminou um nome e você vai começar o próximo nome, começa com a letra H. Você separa por hífen, a letra que tiver lá. E começa a nomenclatura com H. Só que na atualização da IUPAC eu não separo mais. O que é que eu faço? Eu suprimo a letra H, ou seja, eu não coloco a letra H. E simplesmente segue a nomenclatura normalmente, tá? Então, por via de regra, aí sem exceção, letras eu não separo, tá? De outra letra. Eu só vou emendando as palavras. Então, tem 8 carbonos? É oct, tá? Vou deixar isso enfatizado, que é a presença de 8 carbonos da cadeia principal. O que é que vem agora depois do número de carbonos da cadeia principal? Aí vem o identificador de ligação, que é o an, en, in. Ou seja, an para ligação simples, en para ligação dupla, in para ligação tripla. Nesse composto, eu tenho uma dupla ligação. Onde é que está a bendita dupla ligação? Está bem aqui, ó, entre o carbono 2 e o carbono 3. Como é que eu faço? Eu tenho que localizar onde é que está a dupla. Então, como eu vou ter que colocar um número, eu vou abrir o hífen, coloco onde está a dupla. Está no 2 e no 3. Que número eu coloco? O menor. Tá? Está entre o 2 e o 3. Quem é que vai para a nomenclatura? O 2. Se estiver entre o 5 e o 6, quem vai para a nomenclatura? O menor número, o 5. E assim por diante, tá, gente? Sempre o menor número. Você vai colocar os dois, tá? No carbono 2, eu tenho uma dupla ligação. Separo, porque é um número, vou ter que separar da letra em. Beleza até aí? Ponto. Já disse que no carbono 2 eu tenho a dupla ligação. Como trata-se de um hidrocarboneto, então ele termina com a letra O, e aí então letras todas juntas. Então esse cara aí é o 4-etil, 2-metil, oct, 2-eno. Tá? Bom, agora usamos um exemplo que tem, né, insaturação, tá bom? Com dupla ligação especificamente, tá? E temos ramificações e com nomes diferentes. Beleza? Ficou muito confuso? Como é que tá aí? Tá? Deu o retorno, tá, gente? Pode ir tirando dúvida. Lembre-se aí que provavelmente é o nosso último encontro antes da prova de vocês, tá? E aí química orgânica é um negócio interessante de ser cobrado. Tá bom? Nas provas. Pô, bem falando de Enem, gente, química orgânica é garantido, tá? Se alguém está assistindo aí com o intuito também de fazer a prova do Enem, química orgânica é 100% no Enem, tá? Sempre veio, sempre. Não é um tema da química que nunca deixou de vir no Enem. Em primeiro lugar. Tá? Valeu, Bill, pelo retorno. Dentro de química orgânica, o que é mais cobrado, assim, top de química orgânica mais cobrado? Funções, que a gente vai começar a ver agora, tá? Depois dessa explicação de nomenclatura, tá bom? Aí já a nomenclatura para o Enem não é que não seja cobrado, é cobrado com menos frequência, tá? Assim, quando a gente diz menos frequência, dá a ideia de que vai ter uma questão para você marcar o nome. Não, mas você precisa saber a nomenclatura porque às vezes ele coloca o composto pelo nome.
Então, se você não souber a nomenclatura, você não consegue identificar qual é o tipo de composto que ele está trabalhando, se é um hidrocarboneto, se é um álcool e assim por diante, tá? Então, né, aproveitando aqui que a gente vai entrar em funções, por exemplo, os nossos queridinhos da vez, queridinhos pode falar, né, porque não é nada gracioso você ser contaminado, né, sofrer uma intoxicação de metanol, por exemplo, mas está muito em voga. Olha só, a palavra metanol é o nome oficial de uma substância segundo a IUPAC. Ou seja, em qualquer lugar do planeta, se usar o termo metanol, não importa a língua que eu estou usando, a pessoa vai me entender do que eu estou falando, tá? Beleza? E se for o etanol? Olha só. Então, como é que é constituída a nomenclatura? O termo médico quer dizer que é um carbono, tá? O an é porque, como só tem um carbono, eu não tenho comparativo de ligação com outro, tá? Então, esse carbono só está fazendo ligação simples. Agora, o ol, né? Esse termo aqui, ol, ele é de álcool, tá? E os álcools são identificados por esse grupamento OH, que é a hidroxila. Então, o metanol ele tem essa formulazinha bem aí, olha, tá? CH3COH. Esse daí é que está causando os grandes problemas para a saúde pública no Brasil neste momento, né? Se for o etanol, aí lembra que et quer dizer que são 2 carbonos. E que entre esses carbonos tem o an, ou seja, só tem ligação simples. Esse é o caminho inverso que às vezes as questões tomam. Ou seja, elas te dão o nome da substância e você, a partir do nome, você sabe qual é a fórmula dela, tá? Beleza? E o ol, que é de álcool, que é o identificador da presença desse OH. Então, todo carbono faz 4 ligações. Então, um dos carbonos tem uma ligação ocupada por um OH. E o restante? São hidrogênios, né, gente? Lembra lá, tá? Se não tem mais nenhum carbono sendo descrito, todas as ligações que precisam ser preenchidas no carbono são átomos de hidrogênio, tá? No Brasil, gente, o álcool de cana-de-açúcar que a gente mais produz é esse cara aqui que eu acabei de enfatizar aí, o etanol, tá, gente? Ele é tóxico pra gente? Olha, o termo toxicidade, o uso do termo tóxico, é considerado tóxico aquilo que te causa problemas de saúde ao ponto de causar situações irreversíveis, tá? E que não haja, por exemplo, ou que não haja tratamento. Aí ele é tóxico, tá? Por exemplo, gás carbônico e monóxido de carbono. O monóxido de carbono é tóxico, o gás carbônico não é tóxico. Obviamente, não é porque não é tóxico que eu devo entrar no ambiente ou devo permanecer num ambiente rico em gás carbônico que eu vou ter problemas respiratórios. Só que o gás carbônico, o nosso corpo consegue se livrar dele naturalmente. Você manda ele embora. Se você inalar gás carbônico, o teu corpo vai mandar ele embora para fora. Se você inalar monóxido de carbono, acabou. Ele fica dentro do teu organismo e ele vai ocupar as tuas hemoglobinas, impedindo as trocas gasosas. Então ele é tóxico, porque ele vai te causar problemas de respiração, vai te causar asfixia. Metanol é tóxico, a gente não consegue metabolizar ele facilmente. Eu preciso de substâncias químicas, outras substâncias químicas que me ajudem a metabolizar. E tem mais uma, tem que ser muito rápido, tá? Essa metabolização. Dependendo do tempo, a pessoa fica com sequelas irreversíveis. Uma das principais sequelas do metanol é a perda, né, definitiva da visão, tá? Ele ataca o nervo óptico, ele vai destruindo o nervo óptico. E na verdade ele ataca todo o sistema nervoso, tá? Beleza? Mas mais em especial, os nervos ópticos são ele é muito agressivo nos nervos ópticos. E aí, gente, as células nervosas não são renovadas. Esse é o grande problema atual. Beleza? Vamos seguir aqui, gente, para as funções, porque senão a gente fica muito preso aqui à nomenclatura, tá? E isso daqui acaba sendo uma coisa muito intuitiva. Eu preciso saber aquelas quantidades de carbonos, carbono, tipo de ligação, tá? E aí nós temos as funções. Aqui eu usei aqui um mapa, né, mental aqui para você ter acesso ao maior número de funções possíveis e aquelas que a gente considera que são as mais cobradas, tá? Beleza? Então, assim, por exemplo, eu tenho função aí. Vamos começar assim, não muito nessa ordem, tá? Na ordem eu vou marcando para vocês. Vamos começar pela função álcool, tá? Função álcool está à sua direita aí na tela, tá bom? Bem no centro aí desse mapa. O que é que identifica a função álcool, tá? A função álcool, vou dar uma ampliada para ela ficar bem em evidência, tá? A função álcool, ela é identificada pelo carbono que só faz ligação simples que está ligado a uma hidroxila. Ou melhor, a hidroxila, que é o grupo hidróxido, tá? Que é esse OH, beleza? Ligado a um carbono que só faz ligação
simples. Se esse carbono que está com a hidroxila não está fazendo ligação simples, se estiver fazendo uma dupla, ele não é mais álcool, tá? Ele é chamado de enol, por exemplo. Se o carbono que está com a hidroxila tiver uma dupla ligação imediatamente, tá? Essa função aqui, olha, esse tipo de grupamento identifica uma função chamada enol, tá? E não álcool, tá bom? Como regra geral de nomenclatura, eu já usei agora, momento anterior, os álcoois são identificados justamente pelo ol na nomenclatura, né? O termo ol, ol, como sufixo de nomenclatura, tá? O mesmo grupo hidroxila, que esse OH, o hidróxido, tá? Vai te fornecer o grupo fenol, que está logo aí embaixo. Só que esse AR significa aromático, tá? Beleza? Então, composto hidrocarboneto aromático ligado a uma hidroxila, ou seja, hidroxila ligada a um carbono do grupo aromático, é chamado de fenol, onde o menor composto aromático possível é o hidroxibenzeno, desculpem, também conhecido como fenol comum, tá? Que é o composto que está no exemplo bem ao lado. Tudo bem? Tranquilo? Então temos aí o fenol, tá? Qual é o objetivo aqui, tá, gente? Vou até dar uma paradinha aqui, porque eu já entrei explicando já álcool, fenol, e nem te disse qual era o objetivo. Se você está um tempinho parado ou não lembra disso aqui, funções orgânicas, o objetivo é identificar esses grupos funcionais, tá? Que são esses grupos de átomos que identificam a função. Por exemplo, álcool, fenol e enol são identificados pelo esse OH, esse grupo de oxigênio e hidrogênio ligado a alguma coisa. Se está ligado a um carbono com ligação simples, ele é um álcool. Se está ligado a um grupo aromático, ele é um fenol. Se o OH está ligado a um carbono que faz dupla ligação, é um enol. Tá? Então, eu tenho que ficar atento a essa característica quando eu vou observar uma fórmula química. Tá? Então, geralmente eles dão uma estrutura de uma substância, né? E aí nessa estrutura eu vou identificar esses componentes, esses grupos funcionais, tá? Que são grupos de átomos. É bem fácil de identificar o grupo funcional, pessoal, porque é sempre um átomo diferente de carbono, tá? Sempre um átomo diferente de carbono e hidrogênio. Então, onde tem um oxigênio, lá tem um grupo funcional. Onde tem um nitrogênio, que é o N, é um grupo funcional. Entendeu? Tem um átomo diferente ali, é um grupo funcional. Aí eu vou atrás da característica dele, tá? Quantas funções, basicamente, é bom que a gente saiba para fazer uma prova do concurso, fazer a prova do Enem, tá? Pelo menos 12 funções, tá? Então, você já tem aí hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, álcool, enol, fenol, tá? Vou fazer por grupos semelhantes, tá? Que usam o mesmo grupo funcional, tá bom? Então, terminamos esses aí com a hidroxila. Ainda em funções oxigenadas, você vai ficar atento agora a esse grupamento bem aqui, tá? Eles estão meio separados, mas vamos lá. Vou começar aqui pela cetona e ácidos carboxílicos, tá? Eles têm o mesmo grupamento chamado carbonila, tá? Carbonila é esse grupo aqui, olha, C-O, tá? O nome disso aqui é carbonila, tá? Beleza? C-O. Deixa eu trocar aqui, deixa eu ver. Melhorzinho esse pincel aqui, tá? Carbonila. Então, quando eu tenho a carbonila entre carbonos, função cetona, tá? É o nome da função, cetona. O menor composto de cetona é essa que está logo embaixo, propanona, tá? Iona é o sufixo que identifica isso na nomenclatura. Propanona, butanona, tá? Octanona. Então, terminou em ona, é porque é uma cetona. E para ser uma cetona, eu tenho que ter essa carbonila, que é esse carbono dupla com oxigênio ligado já justamente entre carbonos, tá? Ligado a dois carbonos. No caso da acetona, a mais conhecida é a propanona, tá? Que comercialmente é a nossa querida acetona, solvente de esmalte de unhas, né? Tá? Acetona. Bom, a mesma carbonila, observem, tá? A mesma carbonila aparece aqui, olha, nesse composto, só que ligado a um OH, que é a hidroxila, que por um acaso identifica o álcool também, né? O fenol, o enol, tá?
Só que quando essa carbonila está ligada diretamente a uma hidroxila, chama-se ácido carboxílico, tá? É a função, ácido carboxílico. Esse aí que eu circulei, esse ácido carboxílico, é o ácido, como ele só tem 2 carbonos, é o etanóico, tá? Esse ácido etanóico, ele tem uma nomenclatura diferente, no caso, desculpa, diferente não, usual, que é chamado de ácido acético, tá? Ácido acético. Esse ácido acético, ou glacial também, quando ele é puro, pH, ele é misturado com, por exemplo, quando dissolvido em água ou em meio aquoso, solução aquosa, bem fraquinha, ele é vendido comercialmente com o nome de vinagre, tá? É a substância que dá o sabor azedo ao vinagre, tá bom? Sabor e odor, tá? Do vinagre. Também está envolvido nos processos lá dos problemas com metanol, tá? O metanol, quando oxida, ele vira aldeído. O aldeído, quando oxida, vira ácido carboxílico. E especificamente o metanol vai originar o ácido fórmico, tá? Que é extremamente agressivo pra gente, tá? É o ácido fórmico que é o problema. Não é assim, o metanol, obviamente, é o problema porque você vai ingerir metanol, tá? Mas ele vai se transformar dentro do teu organismo em ácido ácido fórmico, tá? Aí, quem é o aldeído? Olha lá, o aldeído é a função que tem a mesma carbonila, beleza? Só que em vez de ligado a uma hidroxila, está ligado a um hidrogênio, tá? E aí, no caso, eu tenho, então, um aldeído, tá bom? Aqui eu tenho o menor aldeído possível, tá? Um carbono match, tá? A gente considera a ligação simples e o aldeído termina com al, tá? Esse é o sufixo padrão dos aldeídos, tá bom? É o metanal, tá? Beleza? Se tiver 2 carbonos, etanal. Então, propanal. Então, terminou com al, da palavra aldeído, tá? Nós temos, então, justamente, né, os aldeídos, tá? Beleza? Só aí agora a gente já viu 6 grupos funcionais, mais os hidrocarbonetos, tá, gente? 6 funções, melhor falando, mais o hidrocarboneto. Bom, seguindo a vida, ainda nas funções oxigenadas, temos as funções éter e éster, tá? As duas funções, éter e éster, têm como grupo funcional o heteroátomo oxigênio, tá? Vou começar pelo éter, aqui embaixo. Quando eu tenho esse heteroátomo oxigênio entre carbonos comuns, tá? Ou seja, entre R quer dizer R é um ligante, tá, gente? É um ligante que, na sua constituição, tem que ter carbono. O carbono é que está ocupando a ligação. Esse R vem do termo radical, tá? Então, por muito tempo na química orgânica a gente usava o R indicativo da palavra radical ou ramificação, tá? Beleza? Mas é mais comum agora ser chamado de ligante, tá? Ou seja, aquilo que está ligado a alguma coisa, tá bom? E aí, no caso, R e R' quer dizer que eles não precisam ser iguais. O R e o R' são 2 ligantes diferentes, mas podem ser 2 ligantes iguais. Pode ter RR, R', R', ou seja, o menor éter possível é o éter comum, que é utilizado como, já foi utilizado como anestésico, né? E ele é muito também utilizado como vamos dizer assim, para asepsia hospitalar, né? Tá? E entre outras utilidades que o éter tem. Tá bom? Esse termo éter, curiosidade, tá, gente? Vem da mitologia nórdica, se eu não me engano, que é o ar dos deuses, né? Então, as pessoas que respiravam o éter, que é o ar dos deuses, morriam. Na verdade, morrer, não sei se morre, tá? Depende muito da dosagem, mas se a pessoa inalar uma quantidade significativa de éter, tá? Ela desmaia, tá bom? Era assim que era feito, inclusive, as primeiras cirurgias, né? Utilizava-se o éter como anestésico. Então, você desmaia e de uma forma que, enquanto você está ali sob o efeito dessa inalação do éter, você não sente dores, tá? Você não sente, né, no caso, as dores, e aí ele foi utilizado como anestésico. Não é mais, tá, gente? Beleza? Existem outras substâncias que vão fazer esse efeito no nosso organismo, e aí tem vários tipos, né? Anestesia local, raquidiana, né? Geral, enfim. Tá? Aí já outras explicações, tá? Não me cabe aqui agora, né? Aí assim, o éter, né? Ele tem um heteroátomo oxigênio entre carbonos, tá bom?
aí a função é éter, e eu tenho uma função que tem um nome muito parecido, que é a função éster. E aí, tomem cuidado, ele tem o heteroátomo, oxigênio entre carbonos, só que um dos carbonos obrigatoriamente é uma carbonila, tá? Então, carbonila ligada a um heteroátomo, oxigênio, identifica a função éster. A função éster, ela está muito presente em substâncias que dão odor e sabor, imitação de sabores, tá? Na indústria alimentícia, tá bom? Então, quando você compra, por exemplo, aqueles preparados para refresco, né, que a gente chama usualmente suco em pó, então aquilo ali não é feito com a fruta, né? A indústria não vai gastar dinheiro, né, liofilizando ou retirando, vamos dizer, desidratando a fruta ao ponto dela virar um pó, que ao ser colocado na água volta a ter o mesmo sabor da fruta. Não, é um imitador de sabor, tá? Beleza? Que é um éster em geral, os ésteres são usados para isso, tá? Beleza? Aí depende cada sabor tem um tamanho de cadeia, uma cadeia diferenciada, tal, enfim. Tá bom? Mas essa é a utilidade dos ésteres. E aí temos as funções oxigenadas destrinchadas, tá? E vamos fechar aqui nesse caso com as funções nitrogenadas. Quais são as funções nitrogenadas, tá? Temos as funções amina, amida, nitrila, tá? E os nitrocompostos. Tem mais? Tem mais. Essas daí são as mais ocorrentes. Desculpem, gente. O que é uma amina? É um nitrogênio comum ligado a carbonos, tá? A função amina, tá? Que tem esse nome amina muito ligado, por exemplo, à questão das vitaminas. Por muito tempo, lá nos primórdios da biologia, quando fosse determinada a presença de substâncias específicas que ajudam ao nosso funcionamento metabólico, né, nosso funcionamento biológico, entendia-se que existiam a maioria das substâncias descobertas, então, a priori, tinham amina na sua constituição. Então, entendia que eram aminas da vida, por isso o nome vitaminas. Mas elas estão envolvidas também em substâncias perigosas, como, por exemplo, a anfetamina, tá? Que são drogas ilícitas no Brasil, por exemplo, tá? Então, as aminas conferem às substâncias caráter básico, tá? As substâncias. E aí as aminas estão envolvidas também em situações mais simples, como, por exemplo, o mau cheiro do peixe, o pitiu do peixe, do frango, tá? Geralmente é provocado por uma amina. As amidas estão muito envolvidas nos estimulantes, como, por exemplo, a cafeína. Mas o que é uma amida? Qual é a diferença da amina, com N, para amida, com D? Tá? A amida tem o mesmo grupo que é o nitrogênio, só que ligado a uma carbonila, tá? Então, quando eu tenho uma carbonila diretamente ligada ao nitrogênio, a função é amida. O que é uma nitrila? É quando eu tenho o carbono fazendo uma ponte com o nitrogênio por tripla ligação, tá? Ficou um pouco embaçada essa imagem que eu usei aqui. Vou melhorar, colocar aqui embaixo para você. Então, carbono, tripla ligação com nitrogênio, nitrila, tá? Beleza? E o nitrocomposto é quando eu tenho o grupamento NO2, tá? E aí, chamado de nitrocomposto, que é o nitrogênio ligado a 2 oxigênios. E esse nitrogênio, obviamente, estará ligado a um carbono, tá? No caso, aí eu vou ter um nitrocomposto. Né? Dentre os nitrocompostos mais conhecidos, temos a TNT, trinitrotolueno, que é a substância que confere o poder explosivo da dinamite, por exemplo. Tá? Então, temos aqui, gente, o conjunto de funções, né? Faltou comentar aqui, já ia esquecendo, os aletos, tá? Aletos orgânicos são hidrocarbonetos que têm hidrogênios substituídos por um elemento X, onde esse elemento X, tá? Tem que ser um halogênio, que é fluo, tá bom? Cloro, bromo ou o iodo, tá? Beleza? Tranquilo? Bom, agora sim, né? Várias funções. Vamos a um exercício para a gente fixar isso, tá? Para a gente fechar aqui, fechando a nossa aula de hoje, né? Com as funções, que é tema importante para as provas, tá? Então vamos lá. Veja a estrutura da substância denominada 2-hidroxi-4-metilbenzofenona. Toma-te.
Olha o nomezão, né, gente? Mas eu não quero a nomenclatura, a questão também não queria a nomenclatura, é só para assustar. Aí está a substância em questão, com esse nome, tá? 2-hidroxi-4-metilbenzofenona, tá bom? Aí, só para você entender, ela não apresenta qual das funções propostas a seguir, tá? Qual não está presente. Cara, meu querido, né? Se eu olhar a nomenclatura, eu já consigo identificar alguns grupos. Mas calma, a Mauri, né? Estou aqui para te ajudar. Mas vamos lá, tá, gente? Eu tenho o grupo funcional aqui, olha, oxigênio. Lembra lá? Aonde eu tenho oxigênio, onde eu tenho um átomo diferente, aquilo ali é um grupo funcional. Eu tenho aqui, ó, 3 grupos funcionais. Tá bom? Tranquilo? Desses 3 grupos funcionais, bora dar nomes a eles. Vamos lembrar. Isso daqui chama-se carbonila. E a carbonila, ela está presente em cetonas, aldeídos e ácidos carboxílicos. Além das amidas. Mas para ser amida tem que ter nitrogênio. Não é o caso. Tá? Carbonila entre carbonos. Lembrando que encontro de linha aqui, gente, são carbonos. Isso daqui é uma cetona. Tá? Beleza? Então, cetona tem, né? Ele quer saber o que não tem, né? O que é que ele quer descobrir? Aquela que não apresenta, né? Não está aí, tá? Ela não apresenta. Então, vamos lá. A próxima, aqui ao lado, né? Eu tenho hidroxila ligada a um composto aromático. Isso é característico da função fenol, tá? Beleza? E temos logo aqui embaixo oxigênio entre carbonos. É o heteroátomo, oxigênio entre carbonos. Isso aqui é específico da função o quê? Éter. Então, nós temos cetona, nós temos fenol, nós temos éter. Sobrou aí, gente, aromático e álcool. Detalhe, né? O fenol, ele só é fenol se a hidroxila estiver ligada a um composto o quê? Aromático, tá? Onde AR significa aqui aromático. Então, ele tem composto aromático. O que ele não tem nesse composto é o álcool, tá? Lembrando para vocês que a função álcool, gente, é identificado quando eu tenho carbono que só faz ligação simples e neste carbono eu tenho diretamente ligado a ele a hidroxila. Aí você olha aqui e diz, mas tem uma hidroxila ali. Pois é, só que o carbono pertence a um composto aromático e mesmo que não fosse um composto aromático, esse carbono está fazendo dupla ligação. Tá? Então não tem como ser um álcool. Tá bem? Beleza, gente? Dúvidas, perguntas, guerras? Vamos lá, né? Tranquilo? Próxima questão? Vamos seguindo aqui, tá? Uma substância que pode ser utilizada no tratamento de pneumonia é a cefalexina, é um antibiótico, tá? Cuja estrutura é mostrada a seguir. Qual das funções abaixo faz parte da estrutura da cefalexina? Aí vamos lá, né? A cefalexina tem função pra caramba aí. Vamos identificar esses grupos funcionais, tá? Beleza? Bom, primeiramente, tem o nitrogênio, isso aqui é um grupo funcional, tá? Beleza, valeu o retorno aí. É o... Eita, não consegui ler esse nome não, Hélio VSSNXDD. Tá certo, mas valeu, obrigado pelo retorno. Aí você tem um outro grupo funcional, eu vou quebrar o galho da galera, já vou marcar o grupo funcional aqui, ó. Com todo mundo que faz parte dele, tá? Vou marcar esse aqui que eu não coloquei ali como uma função que é recorrente, porque não é uma função muito recorrente, mas existe o nome, tá? Beleza? Tem aqui uns grupos funcionais estranhos, tá? Muito estranhos aí. Por exemplo, esse aqui, eu nem vou marcar, mas vamos lá, tá? Ele quer saber um que existe, tá bom? Vamos ver. Primeiramente, tá, gente? Nitrogênio ligado a carbonila, que é esse C-O, tá? Aqui lembra que é um carbono, tá, gente? Isso aqui é uma amida, tá? Esse é um grupo funcional da amida, tá bom? Nitrogênio ligado diretamente a carbono, chama-se amina. Ele não está ligado ao oxigênio, nem a uma carbonila, tá? Beleza? Aí, no caso, é uma amina. Aqui eu tenho um tio composto, tá? E aí, no caso, esse aqui é um tio éter. Aí disse, mas o que é o éter? Olha só, o éter
é quando eu tenho o heteroátomo oxigênio entre carbonos, tá? Toda vez que o oxigênio é substituído completamente por um enxofre, que é da mesma família do oxigênio, então ele faz duas ligações, o composto, que então era chamado de éter, aí no caso ele é chamado de tioéter, tá? Ele recebe esse termo tio aqui, tá? É em função da presença do enxofre, tá bom? Então só para você saber que existe. Então, vamos lá, né? Vamos ver aqui. Eu não consigo identificar aqui qual grupamento tem. Será que eu peguei a função errada? Eu acho que tem aqui alguma coisinha estranha. Vamos ver. Tem... Não tem éter, né? Não tem éter, ele quer saber qual das funções abaixo faz parte da cefalexina, tá tranquilo, né? Não temos o éter, tranquilo, tá fora, né? Temos nitrocomposto? Não, não temos, né? Tem tioéter? Tem tioéter, né? Então pronto, achamos a resposta. Isso aqui é um tioéter. Tem cetona? Não tem cetona e também não tem o quê? Aldeído. Tem uma função estranha aí, né? Tem uns compostos estranhos, tá? Beleza até aí? Mas assim, isso aqui é um álcool? Não, não é um álcool, tá? Beleza? Esse aqui, por exemplo, não é um álcool. Também não é um éter, tá? Aqui também, tá bom? São grupamentos mistos, tá? Mas nenhuma daquelas funções que a gente acabou de ver. Beleza até aí? Tranquilo? Resposta, tioéter, tá? Seguindo, mais uma questãozinha. Vamos aqui a capsaicina, cuja forma estrutural simplificada está mostrada abaixo, é uma das responsáveis pela sensação picante provocada pelos frutos e sementes da pimenta malagueta, tá? A Capsicum SP, tá? Beleza? Na estrutura da capsaicina, encontra-se as seguintes funções orgânicas. Agora sim, vamos lá, tá? Quais são as funções que temos? Temos uma função aqui, ó, tá? 2 e 3 funções. Beleza? Vamos começar logo pela em verde aí. Vamos trás para frente. Nitrogênio ligado a uma carbonila. Lembrando que isso aqui é uma carbonila. Isso aqui é uma amida. Tá? Beleza? Em azul, heteroátomo oxigênio entre carbono. Isso aqui é um éter. Em vermelho, lá embaixo, hidroxila ligado a um composto aromático, né? Que é esse caso aqui. Isso aqui é um fenol, tá? Beleza? Então temos amida, éter e fenol, né? Já foi embora a letra A e a letra E, faltou deixar a letra... Só falta eu ter cortado aqui, que eu cortei uma letra, né? A letra D. Falta eu ter cortado a letra, justamente tinha a resposta. Mas vamos ver. Amida, éter e fenol, só não está na ordem, né? Mas temos resposta, tá? Resposta aí, letra B. Acho que na hora que eu fui organizar para caber numa tela só, acabei cortando uma das letras aí, tá? Faltou a letra D. Mas ainda bem que não influenciou na nossa resposta. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Nenhuma? Vamos para mais uma questão. Já foi da UFPA, considerando as substâncias. São 4 substâncias aí, tá, gente? 4 substâncias. Tá? A nomenclatura oficial e o PAC para essas moléculas é respectivamente... Eita, caramba, vamos lá, tá? Só para a gente treinar rapidinho aqui. O tempo tá curto, vamos fechar essa daqui, tá? Primeiro, eu tenho que saber qual é a função, tá? O grupo funcional dessa tá bem aqui, ó. Tá bom? Aí, para ficar mais fácil da gente visualizar, eu vou colocar esse cara aqui assim, tá? Então, ele tem CH3, tá bom? CH3, CH aqui, tá? Ligado a um CH2, C dupla O, traço, CH3, tá? Que função é essa, tá? Essa função é uma cetona. Então, qual é a cadeia principal? Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque tem um grupo funcional e o grupo funcional tem prioridade. Extremidade mais perto do grupo funcional, onde eu começo a contar. Nome desse composto, tá? Nesse caso, eu tenho uma ramificação bem aqui, ó, CH3 no carbono 4. Então, esse cara é o 4-metil, tá?
cadeia principal com 5 carbonos, pente, tá bom? Ligação simples entre carbonos, AN, e no carbono 2 eu tenho o grupamento cetona, que é ONA, tá? Essa nomenclatura ela pode estar um pouquinho diferenciada, mas eu acho que eu já corrigi ela, porque ela não estava assim, é uma questãozinha meio antiga da UFPA, então tem uma nomenclatura. Só para fechar essa questão, já vou para onde tem 4 que ele quer respectivamente. É legal quando é respectivo porque tem que ser nessa ordem. Então, a primeira substância tem que ser essa. Então, tem que ser o 4-metilpentan 2 zonas, 4-metilpentan 2 zonas, foi-se embora a letra A, a letra B, né? Beleza? Só faltou a letra C. E aí, no segundo composto, a gente já consegue identificar, que é o oico, esse cara bem aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4 carbonos, sendo que o carbono 3 tem uma ramificação metil, tá? Depois eu tenho 4 carbonos, que no caso é but. Bom, só tem ligação simples entre carbonos, tá? E termina com oico. Não precisa identificar a presença do oico no carbono 1, porque sempre será. Então, esse cara aí é o ácido, e aí entra o detalhe. Todo ácido carboxílico, mas com a palavra ácido, tá? Ácido 3-metilbutanoico. Pronto, nossa resposta, a letra E, tá, gente? Só para a gente fechar. Meu muito obrigado pela sua atenção, tá, gente? Desejo a você uma excelente prova, né? Tá? E que fique calmo, dê uma estudada essa semana, reveja nossas aulas, aquelas que estão disponíveis, tá bom? Para vocês. E vou ficar aqui na torcida e esperando comemorar essa tua aprovação no concurso do bombeiro, tá? Para os coleguinhas que estão fazendo Enem, continua. E para aqueles que querem continuar também, no próximo encontro a gente vai dar ênfase ao Enem para as revisões para a prova do Enem, que também estão chegando, tá? Meu muito obrigado, um abraço a todos, até logo.